O CEO da Astronomer tendo um caso com a diretora de RH. Não, o Dell Insights de hoje não é um vídeo sobre fofoca, nem requentar a trend que passou. Organogramas normalmente mostram quem manda em quem. Eu quero usar esse exemplo para falar sobre o organograma que ninguém vê. Mas eles não mostram quem tem caso com quem influencia quem protege algumas pessoas, quem influencia nos bastidores decisões estratégicas. E é aí que mora o verdadeiro poder da cultura, e é aí que bons líderes prestam total atenção. O organograma que ninguém vê, esse é o tema do Dell Insights de hoje. Alguns anos atrás, no lançamento da Holacracy, que é uma empresa do Vale do Silício que trabalha com um sistema de gestão e propõe um novo modo de gerenciar as empresas através da holocracia ou da sociocracia. E teve um chart que ficou famoso na internet, onde o founder da Holacracy mostra como é o verdadeiro organograma das empresas. Bom, você tem um organograma aí, e ele é provavelmente bem bonitinho, feito no PowerPoint, ou feito com instrumentos da tua intranet para ele ficar bonitinho. Mas o verdadeiro organograma, ele se parece mais ou menos com isso. Dá uma olhada aí na imagem que o fundador da Holacracy mostrou na sua apresentação. Então note aí que esse é o organograma oculto. É o organograma que realmente movimenta a cultura da empresa. Ele determina quem tem voz, quem é blindado. Ele mostra que as empresas são carregadas de relações sociais profundas. A relação entre as pessoas acontece nos bastidores, não na tela da intranet. Embora o caso da Astronomer aí virou um caso emblemático por toda a questão midiática que tomou, show do Coldplay, câmera do beijo, a trend que virou nas mídias sociais, mas ele se mostra que a realidade das empresas é carregada de relacionamentos pessoais. Eu mesmo tenho N casos de amigos que conheceram suas companheiras, seus companheiros no ambiente de trabalho. É no ambiente de trabalho que você cria amigos, que você cria relacionamentos, mas é também no ambiente de trabalho que sentimentos como medo, ansiedade, traição, inveja, tudo isso acontece dentro desse cenário. Nós somos humanos e a nossa relação social é humana e permeada por tudo isso dentro da empresa. E é aí que entra o que a gente tanto prega aqui, uma boa administração cultural, para você delimitar o que é tolerado e o que não é tolerado dentro da sua empresa, dentro de um ambiente de integridade. Eu não acredito que valores como família, integridade façam parte do set de valores da Astronomer, mas tem algumas coisas que vão permear o ambiente cultural. E é aí que o líder presta, o bom líder que trabalha na cultura presta uma atenção assim exacerbada naquilo que acontece nos bastidores, num organograma que ninguém vê. O Peter Drucker, o pai da frase "a cultura engole a estratégia no café da manhã", é uma paráfrase, ele não disse com essas palavras, mas o próprio Drucker dizia que essa formatação cultural, ela é moldada naquelas tolerâncias, naquelas pequenas tolerâncias que você deixa acontecer nos bastidores. É a piada que você não corrige na hora, é a caricatura que vai sendo criada, são as permissividades que acontecem no ambiente de trabalho. E por que eu estou dizendo isso aqui para você? Porque com os anos de janela que eu tenho no mundo do trabalho, eu garanto para você que mais da metade dos colaboradores da Astronomer sabiam do caso do CEO com a diretora. Isso não era velado, todo mundo sabia. Inclusive, provavelmente, o conselho também sabia do que estava acontecendo. E deve ter acontecido uma permissividade, uma tolerância para chegar até o ponto que chegou. O ponto é que a grande parte do teu time tem ciência clara do que acontece na sua empresa, mesmo quando isso não é dito. Tem outra imagem que ficou muito simbólica quando a gente fala de comunicação dentro da empresa, que é essa imagem aí, a imagem de um iceberg. A comunicação na sua empresa, a ponta do iceberg, o que aparece é a sua intranet, é o organograma que você publica, é o mural de avisos, é o grupo do Slack, do WhatsApp, mas a
realidade da comunicação e da cultura da sua empresa acontece abaixo d'água. Todo mundo sabe que essas relações existem, agora fingir que elas não existem, não dar atenção para elas, simplesmente ignorar é uma coisa que você, CEO, empresário, líder de RH, preocupado com cultura, jamais pode fazer. Então vamos para as dicas práticas do que os líderes que se importam com cultura fazem nos bastidores em relação ao organograma que ninguém vê. Primeiro ponto, eles têm um ouvido muito bem afinado para escutar o que ninguém está dizendo. Como é que eu escuto o que ninguém está dizendo? Tem vários símbolos, tem piadas, tem fofoquinhas de corredor, tem comportamento verbal e não verbal, tem o posicionamento do seu time que diz um monte de coisa. E líderes que são atentos à cultura, eles têm ouvidos, olhos apurados para escutar o que ninguém está dizendo. É claro que na sua empresa, se ela está um pouco mais bem estruturada, provavelmente você tem uma pesquisa de liderança, você tem um pulse da vida, você tem uma pesquisa de clima que vão te dizer, na média, o que está acontecendo com a sua liderança, o teu ambiente. Mas o que realmente não vem dito nessas pesquisas é aquilo que você só consegue perceber com esse olhar e com esse ouvido apurado e aguçado a entender esses símbolos, essas informações que não aparecem em nenhuma pesquisa. Exemplo, a pesquisa de liderança da Astronomer jamais ia dizer que o CEO estava tendo um caso com a diretora de RH e todo mundo provavelmente sabia disso. Outro ponto que acontece, que é a gente fazendo o link com o nosso último Dell Insights. Os líderes que atuam no organograma que ninguém vê se rodeiam de pessoas que lhes dizem a verdade. Pessoas leais à cultura. Até aqui fica uma grande dica. Para o teu time principal, se você é um CEO preocupado com cultura, se preocupe em ter pessoas leais a você e que tenham competência técnica. Não contrate apenas pela competência técnica, contrate também e nutra relações que tenham uma relação de lealdade com você a ponto de te contar o que ninguém está dizendo. Terceiro ponto, líderes como esse fazem o que a gente disse no Dell Insights, onde a gente falou sobre o Ben Horowitz, do livro The Hard Things About Hard Things, ou seja, líderes que tomam com coragem decisões difíceis, como, por exemplo, demitir stakeholders influentes, mas que estão matando a cultura dessa empresa. Eu não duvido que o conselho da Astronomer não sabia desse caso. Talvez pode até ter, aqui eu tô elocubrando, né? Pode até ter tido uma conversa de bastidor, do tipo, mas você foi muito juvenil de sair com a diretora e ir para um show público como aquele. Ou seja, se tivesse tudo por baixo dos panos, se é que existe esse debaixo dos panos, nada teria acontecido. Mas depois que isso veio à tona, se liga no que o conselho da Astronomer fez. O conselho chamou uma investigação formal em 48 horas, deu uma licença administrativa imediata, colocou um CEO interino para atuar, comunicou os stakeholders, aceitou a renúncia do CEO sem fazer nenhum drama e focou na continuidade dos negócios. O ponto é que isso demorou um certo tempo, eles deveriam ter agido um pouco mais rápido. Mas no final, agiram como precisavam ter agido. Mas aqui eles agiram como contenção de danos. Eles não agiram previamente como preservação e construção da cultura organizacional. E você não pode cair nessa pegadinha se você é um CEO, empresário e líder preocupado com a cultura da sua empresa. E por último, líderes que enxergam o organograma que ninguém vê, esses líderes sim tratam cultura como estratégia e não como acessório. Para esses líderes, cultura não é uma pasta do RH. Cultura é uma ferramenta estratégica para garantir a empresa dele, a reputação e principalmente a cultura que vai fazer com que a estratégia dê certo. Quando a gente investiga líderes que não se preocupam com a cultura, provavelmente a visão deles em relação à empresa deles é extremamente utilitarista. Tá saindo com a diretora de RH, mas está dando resultado? A gente vai dar um jeito de ocultar isso. Agora, como nós vivemos num cenário onde não existem mais paredes ao redor da sua empresa, todo o ecossistema de mídia está te expondo, a gente consegue se identificar quem realmente leva a cultura como estratégia ou para aqueles que cultura é só uma falácia e uma muleta ou um acessório. Não seja você esse CEO nem esse empresário. Cada vez mais está sendo mais difícil
sustentar falácias organizacionais. E deixa eu te falar, CEOs e empresários que são preocupados com cultura e acreditam que ela é um ativo estratégico e querem cuidar dela, são os CEOs e empresários que têm falado conosco, da Dell Consultoria, porque nós os ajudamos na construção de planos estratégicos. Se cultura é um ativo estratégico para você e você quer desenvolver ela, fale conosco, nossos contatos estão aí, inclusive a nossa rede de CEOs e empresários está crescendo aqui dentro do Dell Insights. Obrigado aí por vocês que compartilham, curtem e também comentam com a gente, inclusive dão dicas de temas para os próximos Dell Insights. Já tem uma lista aqui, obrigado por tudo isso. Então a gente vai ter um prazer enorme de te atender. Um grande abraço e até o próximo Dell Insights. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.